episódio 94 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory em São Paulo. E hoje eu converso com Robson Galvão, fundador da Gummy Hair e do Imersão Marca Própria, e um dos maiores especialistas em marcas nativas digitais no Brasil. Robson, obrigado pela presença. Valeu, Léo. Prazer estar aqui. E obrigado por vir num feriado, né, cara, pra gravar. Não, pô, feriado é tranquilo pra mim, pô. Mais fácil ainda, né? Mas, ó, eu queria falar pra audiência que hoje, né, o Robson chegou, ele saiu do elevador aqui do andar do estúdio já com um presente pra mim, e eu acho que ele acertou em cheio, porque eu ganhei um Gummy Night, que é um dos produtos da holding de marcas próprias do Robson, e que ele é um suplemento alimentar em forma de pastilha de goma de melatonina, e pra mim, que tem um problema de insônia e tomo melatonina e magnésio toda noite, vai ser um bom teste hoje pra mim, viu? Essa aí é mágica, depois você me conta aí. Tá bom, tá bom. E ó, não é merchan, viu, gente? Ô, Robson, me conta uma coisa, cara. Você criou uma marca, né, que é super conhecida. A gente tava até falando um pouco antes de gravar, né, que a marca é mais conhecida que o seu criador, né? Hoje em dia, num mundo onde o empreendedorismo, né, tem muito protagonismo de empreendedores ficarem muito conhecidos e tudo mais. Mas antes de falar, né, das suas marcas que ficaram muito conhecidas, como que veio esse DNA de empreender, né? Assim, você criou carreira antes de empreender, criou outros negócios ou já começou lançando marca própria lá atrás? Boa, boa. Essa é boa. Cara, eu acho que assim, eu sempre quis ser muito bom no que eu fazia. Acho que talvez isso desde a infância veio. Eu tive uma infância muito boa. Eu brinco que a melhor fase da minha vida foi minha infância. Então, acho que eu tive sorte de ter uma infância boa. Ia pro sítio, ia pra praia, mergulhava, porra, fazia besteira pra cacete. Então eu acho que isso me moldou muito. Quando eu comecei a crescer, virar adolescente ali, cara, eu já não tava dando certo mais no colégio. O colégio pra mim, eu ia reprovar. Eu brinco de falar isso porque eu saí do colégio correndo porque eu ia reprovar o colégio. Eu fiz até a 8ª série, tipo. E aí eu fiz supletivo e tal, pra depois fazer faculdade. Mas assim, eu sempre fui vendedor. Só que eu percebi que vender, fazer marketing para fazer as pessoas comprarem de você era muito mais interessante. Então, é meio que assim, eu nunca gostei de tomar não, sabe, para as coisas. E a melhor forma de você não tomar não é você ler os comportamentos das pessoas e fazer um bom marketing. Então, é a forma de não tomar não na vida pessoal e na vida profissional. Então, um bom marketing faz com que você não tome não das pessoas, elas queiram. Você tá falando, né? Você começou a vender, né? Então você foi fazendo um caminho reverso e cada vez mais indo para um topo da pirâmide no sentido desse. Você começou primeiro vendendo, depois você falou, não, mas fazer a pessoa querer comprar, portanto fazer marketing, é um caminho mais interessante. E parece que você foi subindo essa escala e aí acho que criar uma marca própria é mais interessante ainda para eu não vender produtos que meus concorrentes possam vender. Foi esse caminho que você seguiu, mais ou menos? Total, total. Cara, assim, quando eu fui morar fora com 19 anos e tal, fazer aquelas coisas, subemprego e tal, todo mundo que tem um sonho, queria ser trainee de uma multinacional. Mas assim, cara, quando eu voltei pro Brasil e comecei a ser trainee, depois de 2 meses eu pedi as contas e fui ser MEI. MEI. Isso, tipo, em 2000 e, sei lá, há 10 anos atrás. E aí, cara, assim, eu comecei do zerão. Peguei o cartão de crédito do meu pai ali, R$5.000 de limite. E comecei a vender suplemento alimentar em grupos de Facebook, internet. Pô, entregava de bicicleta no bairro. Comecei zerão mesmo. Usando já rede social. Usando já rede social. Porque eu falei pros meus chefes na época, na multinacional, eu falei assim, cara, se vocês continuarem assim, vocês não vão crescer. O digital é o futuro. Eu já via isso, tipo assim, há mais de 10 anos atrás. E aí eu caí fora e comecei do zero. Meu pai me apoiou na época, fui pro Sebrae, abri o MEI. O MEI tinha começado naquela época. E foi, velho. E revendendo suplemento. Eu revendia suplemento alimentar, eu comprava e vendia. Só que qual é o grande ponto? Eu sofria muito, cara. Tipo assim, sei lá, eu vendia R$50.000 por mês e eu sobrava nem R$5.000 por mês. Tipo, tinha R$1.500 de aluguel na época pra pagar, comer e tal. Tipo assim, eu deixava de gastar R$50 no final de semana porque era o lucro que eu tinha com o suplemento. Então era muito duro. Então eu aprendi na porrada mesmo. Acho que todo mundo aprende na porrada. Tem gente que aprende com a sabedoria, com o erro dos outros, né? Mas assim, no geral, é bom aprender na porrada, assim, né? Porque isso me mudou quem eu sou hoje. Então eu passei dessa jornada do herói, do cara que, porra, o cara é um revendedor, ele apanha daquela marca que ele revende. Todo mundo revende pelo mesmo preço. Porque esse é o problema do revendedor, né? Tipo, todo cara que revende alguma coisa, a margem dele é pequena, tem alguns malucos reduzindo o preço ao redor dele que ele não pode fazer nada,
E ele vira refém do quê? Dos malucos. Concorrência desleal, né? Concorrência, é a famosa concorrência desleal. Porque o cara do lado não sabe fazer cálculo. Sim. O cara quebra. Às vezes o cara não tá pagando imposto, ou tá queimando estoque porque tá desesperado, né? E tá quebrando e não Sim. sabe. Então, você como revendedor, tá o tempo todo pessoas quebrando. E aí, vão tentar te quebrar. E aconteceu isso comigo, cara. Começou a apertar o cerco pra mim, nunca mais esqueço. Eu revendi esses suplementos alimentares e a Netshoes entrou com suplemento na época. Vê que loucura. Abençoada Netshoes. A Netshoes veio com tudo, cara. Derramou milhões. Acho que aquele grupo lá chinês tinha colocado dinheiro na Netshoes. Sim. Pô, os caras com dinheiro capital, pum. Tinha distribuição, tinha tudo. Tinha mix. Mas aí você foi inteligente, né? Porque assim, o que me parece quando eu vejo, né, a sua história, os seus conteúdos, você, assim, a sua profissão principal talvez não seja empreendedor, seja curioso, né? Você é um estudioso, você tá vendo referência no mundo inteiro sempre, né? E nessa época que você já tava, né? Você foi, então, mais de 10 anos atrás, você tava vendendo no Facebook. Você tava vendo essas tendências de marcas próprias, né? De criar marca para criar maior margem, criar maior valor. Você tava vendo isso já? Cara, legal você falar isso. Porque assim, naquela época eu não sabia que marca própria era marca própria. Ah, Eu não entendia. é tudo marca, né? Naquela época eu nem sabia que eu podia ter uma marca própria. Uhum. Eu não sabia que eu podia ter um potinho ali de cápsula e me custar R$10. Eu não fazia ideia. E foi daí que eu tava numa farmácia. Não, minha irmã comprou um produto de emagrecer. Tava na casa dela, falei: o que é isso aqui? É um produto pra emagrecer. Eu fui lá, vi o fabricante, falei: cara, será que dá pra fazer um produto como esse? Cara, fui na fábrica, os caras me atenderam, eu fiz um lote lá com um dinheiro restante que eu tinha. E, cara, é interessante essa história, porque quando eu fiz minha primeira marca própria, que foi um emagrecedor, chamado Sinelin, eu não tinha mais dinheiro. Eu tava ficando negativo comendo meu estoque. Eu tava quebrando. Eu tava quebrando. Ia começar a se alavancar, né? Eu tava quebrando. Eu tinha até pedido um empréstimo no banco na época pra sustentar e fazer e tal. Cara, o negócio tava feio. E aí eu contratei um influenciador naquela época, porra, eu paguei R$2.000, ela vendeu tipo R$100.000. Esse número, cara. Posso abrir aqui, porque também faz tanto tempo, não vou dizer quem é. Aham. Cara, eu contratei uma influenciadora por R$2.000 naquela época, ela vendeu R$100.000. Mas foi meio empírico assim, ou você já tava olhando o case pra replicar? De onde veio a intuição? Cara, o movimento que tava acontecendo, que as marcas estavam contratando influenciador naquela época. Que ano isso que era em mais ou menos isso? 2016, Tá. 17. E aí, Era o início. Era o início, cara. Eu peguei todo o início. Foi minha escola ali. Eu fui um dos pioneiros de contratar influenciador nessa... Então você tinha menos competição na época. Total. Hoje é bom, mas naquela época era absurdo, entendeu? E tanto é que eu tinha medo de me expor na época, porque, tipo assim, era tanto dinheiro que eu tava ganhando. Tipo, cara, eu falei, cara, deixa eu ficar aqui quietinho. E aí a gente começou a contratar influenciador e eu falei, bingo. Depois desse dia, cara, eu Virou falei... a tua chavinha. Nossa, esquece. Eu aprendi, tipo assim, quando eu revendia online, eu aprendi que eu poderia ter escala, porque eu vendia pela internet. Sim. Quando eu revendia... Quando eu revendia, eu entendi que eu poderia ter escala, quando era um revendedor, porque eu poderia vender pela internet. Sim. Quando eu criei o Sinelin, eu percebi que eu poderia ter margem, que eu comprava por 10, vendia por 100. Sim. Mas eu não tinha recorrência. Porque as pessoas não conseguiam emagrecer por vários fatores. O produto era muito bom, mas não emagrecia. E quando eu criei a Gummy Hair, eu criei recorrência. Então, o que eu tava buscando era margem, escala e recorrência. E que é a base de todos os meus negócios hoje. Margem, escala e recorrência. Então, hoje, graças a Deus, a Gummy, todas as marcas que eu crio, eu só penso nisso. Eu penso em recorrência. E aí você, lá atrás, né? Então você criou sua primeira marca do emagrecedor. E aí você começou a olhar também essa tendência mundial, né? De pessoas famosas, celebridades também criando marcas, grandes indústrias adquirindo essas marcas criadas que criaram escala e tudo mais. Ou você ou você descobriu que estava acontecendo esse movimento no mundo inteiro também? Porra, legal. Cara, eu ali em 2019, eu já tinha feito talvez, sei lá, mais de 30, 40 milhões em venda. Da Gummy já. Da Gummy já, tipo, a gente já tava... E eu ficava inquieto, porque eu não sabia quem a gente era. Tipo assim, eu não tinha uma identidade. O que eu era? Eu não era revendedor. Eu não era infoprodutor. Eu não era multinível. Eu não era distribuidor. Eu não sabia o que eu era. Eu não sabia o que eu era. E eu comecei a pesquisar. Sabia que você tava ganhando dinheiro. Eu queria saber o que eu era, tipo assim, entendeu? E eu não estudo. Eu sempre fui self-made, tipo assim, eu não tive mentor, assim, eu não tive. Nem estudo eu busquei. Tipo assim, o meu primeiro. Foi na raça. Eu busquei estudo com Sebrae quando eu era MEI. Era assim, tipo, eu não tinha, cara.
E como não tinha ninguém fazendo, o que eu tinha? Eu tinha os caras que estavam dando certo no Brasil antes de mim, um ou outro, assim, que também não aparecia cara. E eu comecei a estudar lá fora, porque eu fui pioneiro, eu puxei um monte de gente, aí veio um monte de gente depois atrás de mim, veio várias pessoas meio que me modelando. Só que eu modelei lá fora. Eu modelei um ursinho chamado Sugar Bear Hair, que é um ursinho roxo, que eu vim até conhecer a dona depois, enfim, troquei ideia com ela já e tal. Já fizeram mais de 500 milhões de dólares lá. Mas era um produto que você modelou que tinha o mesmo tipo de benefício também? Igual, era um ursinho roxo pra cabelo. Que animal. E eu fiz um coração rosa. Cara, tipo, não tem nada a ver. Mas eu modelei um comportamento existente que tava acontecendo. Então, assim, eu acho que se você me perguntasse, porra, qual é a tua maior habilidade? Cara, eu sou capaz de... Não é copiar, as pessoas confundem. Porque as pessoas... Modelar requer muita habilidade. Porque você muda tudo e ninguém percebe, ninguém faz nem ideia que aquilo ali veio daquilo. Você modela o comportamento, a distribuição, a e venda. Adapta a cultura. A cultura ao seu cheiro, à sua cor. Sim. É meio que isso. Então ninguém jamais vai pensar que tipo, entendeu? Você modelou daquilo. E você não copiou. É quase que um instinto isso, né, Robson? É instinto, cara. E assim, isso foi acontecendo na minha vida toda com tudo que eu fazia, todos os produtos que eu crio. Eu me considero um cara de produto. Então, todas as minhas frentes de negócio que eu tô atuando hoje, desde educação até as marcas próprias, investimento, cara, eu sou o cara de produto. Então, eu entro na frente, eu modelo, eu crio a base do produto, pum, eu dou pro meu time. Como que foi o começo da Gummy Hair? Porque assim, né, você falou do suplemento de emagrecer, e a Gummy veio logo na sequência? Cara, o suplemento pra emagrecer ficou ainda uns 2 anos ali, de acho que 16 a 18. E o Gummy veio depois de 2 anos. Eu já tinha grana, eu já tinha distribuição, eu já tinha... Enfim, eu já tava grandinho ali. E aí você pegou esses aprendizados e aí a Gummy explodiu. Porque eu sentia que faltava alguma coisa, que era a recorrência, entendeu? E aí, nessa época, eu comecei a querer saber ali em 2020 quem eu era. Tipo assim, eu comecei a modelar, entender as marcas americanas. E aí eu achei o nome DNVB. Sim, das marcas digitais nativas verticais e tudo mais. Digital Native Vertical Brands. Isso. Cara, DNVB, e aí eu até criei a imersão DNVB em 2021 ali e tal. Cara, eu nunca mais esqueço, 2020 pra 21, minha família, eu tava sei lá, Cataratas do Iguaçu com minha família, teve Natal, a gente bateu lá a comida e tal, e eu voltei pro quarto, fiquei até 5 horas da manhã. Nunca mais esqueço. Cara, eu engoli o Google. Então, uma frase que eu digo que, assim, eu não acho que eu sou bom, eu só sei usar o Google bem. Agora pode usar o ChatGPT também, né? Não entrei no ChatGPT ainda. Caramba, Vamos começar. Você vai pirar, cara. E aí, cara, eu comecei a entender o que eram as DNVBs e quem eram os percursores disso. Quem foi que cunhou esse nome, que era o Andy Dunn e tal, não sei o quê. Da Bonobos, né? Bonobo, é isso. E aí, cara, eu falei, não, cara, é isso. Eu preciso mostrar pro mundo que eu tenho um modelo de negócio no Brasil, que eu criei, que eu escalei e que é um desperdício. Então, por que eu entrei em educação? Não foi por dinheiro, não foi por ego, pra ser importante, subir no palco. Foi porque eu queria deixar escrito tudo que eu passei anos estudando e desenvolvendo e construindo de forma estruturada. O playbook das DNVBs pro Brasil. É meio que isso. Brasil. Eu queria deixar como se fosse um legado. Pô, tá aqui, ó. Eu fiz e tá aqui. Só que aí depois eu percebi que tinha muito business por trás, que eu podia ganhar dinheiro, que eu podia ganhar muito... Enfim, todos os benefícios que eu tenho hoje estando dentro da educação. E virou outra frente, né? Agora, ainda na Gummy Hair, que eu acho um case incrível, né? Quando eu falo com as pessoas que todo mundo conhece, né? Ou conhece, ou já foi impactado, ou já consumiu, né? Hoje, até hoje de manhã, antes de vir pro estúdio, eu pesquisei, né? Gummy Hair no Google, né? E aí eu já vi o quanto tem gente te copiando, né? Pagando link patrocinado, né? Pra aparecer também e tudo mais, né? Então, quer dizer, você ascendeu, né, pro mercado, da mesma forma que você modelou lá de fora e foi super pioneiro, um monte de gente tá modelando em cima de você, né? Como que nesse seu nicho você consegue manter vantagem competitiva com os competidores vindo? Boa. Cara, eu sou muito bom de criar categoria, né? Então, eu acredito muito que é o seguinte, você só vai conseguir criar um negócio extremamente forte, avassalador, em crescimento em milionários, quando você cria categoria. Ou você recria a categoria.
ou você recria ou cria categoria em novos canais de distribuição. Então, assim, a Gami, ela foi a primeira. A marca é a mais forte. As pessoas até hoje marcam errado o Instagram da outra marca a gente sem querer, com outro produto. Então, assim… Porque é a marca que vem na cabeça primeiro, né? Top of mind. É o que vem na cabeça primeiro. E a gente se beneficia muito disso até hoje, enfim. Mas, assim, essas pessoas que vêm depois… É difícil deles vencerem. Eles só vencem se eles tiverem uma puta de uma distribuição. E é muito difícil. Porque a marca já tá na cabeça das pessoas. Então, o problema não é você criar um produto inovador. Porque qualquer um pode criar um produto inovador. Então, a gente tava falando até antes aqui. Sim. Cara, é distribuição de comunicação. E depois distribuição de venda de produto. Então, tipo assim, a gente distribuiu a comunicação primeiro. A gente massificou isso. Através do feed produto canal, através de vender pela internet. E depois a gente distribuiu, né? Físico e tal. A gente tem mais 10 mil farmácias agora e crescendo cada dia. Isso é muito curioso pra mim, né? Porque assim, o teu canal primário foi influenciadores? Sim. Tanto do canal de aquisição, quanto do canal de comunicação mesmo e de força de marca. Só pra dar uma ideia, qual que é o volume de quantidade de influenciadores que vocês contratam hoje em dia? Porque é uma coisa avassaladora, né? Eu nunca vi coisa igual assim. Cara, é algumas centenas. Tipo, a gente até desenvolveu um sistema interno pra gerenciar o influenciador e a trajetória dele com a gente. Desde o momento que a gente prospecta até o momento que a gente fecha e a gente encerra o contrato. Eu crio um sistema interno. E aí que você escopa a entrega que ele vai ter, Isso. e depois você vai ver, você chega a medir, obviamente, o CAC em cima dele, Isso. recorrência e tudo mais. Tudo. Cupons, né, e tudo mais. Tudo, a gente mede tudo. UTM, link, cupom, acessos. E como que é essa estratégia, né? Assim, você tem desde influenciadores grandes, celebridades, até médios, micro. Como que você faz esse mix para dar o melhor resultado para vocês? Porque isso, óbvio, né? Não tô querendo ensinar pros concorrentes, né? Mas acho que é aí que muita gente não consegue escalar, né? Não, mas a gente ensina, eu falo muito isso nas imersões e tudo. Cara, que assim, ó, quando a marca fica grande, é meio que injusto você dizer o que você faz, o que você não faz, porque qualquer coisa que você faça ali é totalmente desproporcional a quem tá começando. Porque já tem escala, né? É. Mas assim, ó, quem tá começando, cara, o que eu recomendo sei lá, se você tem 100 mil reais, cara, você vai gastar, você vai ter ali e o grande é relativo, tá? Quando a gente fala, um grande influenciador, cara, um grande pra tua marca, um grande na tua região. Você tem que ter 1 ou 2 grandes, tá? Alguns médios e a maioria pequeno, pra quem tá começando. Então, tipo, você distribuiria como? Sei lá, de 100 mil reais eu gastaria 20 mil pro influenciador grande, médio eu gastaria, sei lá, 10 de 5 e os outros 30 em pequenos. Por quê? Porque o grande, a gente chama de efeito cascata. O grande, ele vai meio que chancelar ali a marca e tal. Da autoridade, Às vezes ele não dá ROI, às vezes ele dá ROI. Tipo assim, eu recomendo, eu sempre brinco que, cara, todo influenciador tem que dar ROI. Porque eu enxergo o influenciador como canal de aquisição. A pessoa fala, seja na marca ou na venda, né? cara, não tô preocupado, eu não tô nem aí. A pessoa fala assim, influenciador não é vendedor. Cara, é vendedor? Sim. Depende, no meu negócio de marca própria, ele é vendedor sim, ele tem que vender. Agora, ele também constrói marca. Essa é a grande sacada do influenciador. Ele tem que vender e ele tem que construir marca. Quem contrata influenciador e fala que ele não tem que vendedor é porque não sabe contratar. Quem sabe contratar influenciador e tem um bom produto, tem uma boa marca, uma boa história, cara, ele dá retorno sim e dá lucro. Senão eu não estaria aqui hoje. E aí você hoje, com esses aprendizados, você falou, montamos uma tecnologia própria para medir essa jornada inteira do influenciador, né? Desde o casting até a venda e recorrência e por aí vai, retorno e tal. Hoje essa estrutura toda é a tua inteligência in-house, dentro de casa, que você executa? Tudo. A estrutura de uma marca própria grande, quando se torna grande, tá? E assim, nem grande. A estrutura de qualquer house de marca própria, ela é como se fosse 3 agências. Performance, influenciador e de marketing. E branding. Uma agência de branding com uma agência de performance e uma agência de influenciador. Só que 100% focada naquela marca. Portanto, tem muita inteligência acumulada, né? Total, é isso. Energia focada na marca, energia focada nesse processo todinho. O que acontece é que, assim… e aí a gente tá vendo uma nova era de agências, né? Tipo, tem as agências especialistas, algumas poucas que fazem de tudo, mas são poucas. Você tem as agências especializadas. Mas, cara, o que eu tô vendo é que, assim… eu recomendo muito toda agência pensar sobre marca própria. Porque
é uma oportunidade dela não depender, às vezes, do B2B, e sim só do B2C. Sim. Porque às vezes você não tem muito controle sobre o B2B. Você tem controle sobre o B2C. Não tô dizendo que é um negócio ruim trabalhar com B2B, não tô dizendo também que só é bom o B2C, mas assim, é importante as agências olharem para isso. Tá acontecendo esse movimento, né? Grandes agências estão olhando, estão indo para esse lado mais de marca própria, estão... Tentando criar marca própria. É foda, assim. Não tem como você construir marca própria se você não... Não tem como você ensinar marca própria se você não construir marca própria, né? Você até pode ensinar uma parte do processo. Então, sei lá, se você é uma agência muito especializada em contratar influenciador para marca própria, cara, você tem grande chance de saber uma parte desse processo e ensinar outras pessoas, porque você contratou muitos influenciadores para marca própria e os seus clientes tiveram resultado. Então, um dia, talvez você, dessa agência de influenciador que contrata marca própria, você pode, talvez, ter sócios, ter outras pessoas para juntar e fazer uma marca própria. Contratar influenciador, você vai saber fazer, porque você fez isso. Não tem como você ensinar o que você não fez. Até tem, né? Mas... Agora, sabe o que é curioso nisso, né? Eu vejo, e aí os caminhos que levam à criação da marca própria. Acho que isso é um tópico curioso. Por quê? Você tem marca própria criada por celebridade, né? Que por conta do seu nome, que já tem distribuição de comunicação por ser uma celebridade, cria uma marca própria, né? Você tem marca própria, como você fez, né? Que não era uma celebridade por trás, mas você teve uma estratégia de distribuição de comunicação através de influenciadores, creators, que criaram esse volume e você vingou, porque depois você dominou o canal de distribuição e o produto tinha uma comunicação com um fit muito grande, né? E você tem, por outro lado, gente com grana, capitalizado, tentando criar marca própria e acelerar na grana, né? E são caminhos distintos e alguns dão certo e outros dão errado, né? Como que você vê essa diferença, principalmente da celebridade criando marca própria, numa semana que a gente tá gravando, que a Virgínia fez uma live, né, da WePink, que vendeu, sei lá, 22 milhões em 13 horas, acho que esse é o número, se não me engano, né? E por outro lado, você tem outras marcas que criaram um exército de creators como distribuidores de comunicação, mas não tem uma celebridade por trás. Como que você vê esse binômio? Cara, animal. Se você olhar para os Estados Unidos, você vai ver que o movimento lá, as maiores influenciadores, eles têm marca própria. Eles não querem mais fazer publicidade, eles não acham mais sexy fazer publicidade, eles não precisam mais fazer publicidade. Então, assim, os influenciadores fodas, eles não fazem mais publicidade. Eles só têm marca própria. E o sonho deles, sabe qual é? Ter distribuição física. Uhum. Quando eles colocam na Target, eles colocam produto agora available on Target. Uhum. É uau pra eles, né? Tem no ponto de venda. É como se chancelasse, né, que ele teve sucesso da marca, né? Porque lá todo mundo criou marca própria, que é o que tá acontecendo aqui. Uhum. Teve influenciador agora de mais de 10 milhões de seguidores que lançou marca de skincare agora. Cara, não vendeu 70 mil. No Brasil, né? Você tá falando. Não posso dizer nome. E nome desproporcionalmente muito grande. Nome muito conhecido. Mas que não consegue converter. Não converteu. E por que não consegue? Robson. Aí é foda essa resposta. Mas eu poderia dizer que o primeiro motivo que fez ela não converter, ela não tá tão engajada com a audiência dela. Quer dizer, tem fama, mas não tem autoridade pra vender. Tem fama, mas não estava engajada o suficiente na história. Aham. Isso é um ponto. Ela já estava errando nisso. E o segundo ponto, que toda a estrutura de site, de produto, de clareza, de funil, tava tudo errado. Então, assim, quando você pega uma Virgínia vendendo o que ela tá vendendo, cara, o influenciador à frente ali, ele é uma celebridade, né? E assim, ele sabe produzir conteúdo. Dificilmente ele vai ter várias outras habilidades. Ele não gosta, ele não quer saber de número, não quer saber de nada ali do back. E aí ele tem sempre algum parente ali por trás, ou ele tem algum sócio que ele encontra. No caso da Virgínia, é muito interessante porque, assim, a Virgínia, cara, a gente contratou ela um tempo atrás e não deu resultado nenhum. Tipo, zero. Ela divulgou até nosso produto de emagrecer, mas não deu resultado nenhum na época. E aí, tipo, bom, a gente seguiu pra outros e tal. A Virgínia, ela se transformou nos últimos anos. Aí ela acabou o namoro e tal, teve toda uma jornada ali que a audiência vê, gosta ali, né, da jornada da mulher brasileira ali, que aconteceu com ela, com a ex-namorada dela. E aí ela se superou. Então a mulher brasileira se enxerga muito na Virgínia. Então a história, cara. Ela vive a jornada da heroína, entendeu? E as mulheres se espelham nela. E, cara, e aí começa a se tornar meio que uma febre, porque aquilo ele começa a potencializar. E aí o influenciador começa a receber que aquilo tá dando certo, ele começa a retroalimentar. alimenta a história, E aí começa engaja mais.
cara, e começa. E a Virgínia começou a se tornar nisso. Só que o que a Virgínia fez diferente que as outras influenciadoras não fizeram? Claro que a primeira coisa é viver a história. Isso é muito relativo, porque isso é muito único dela. A história dela, que é o que Sim. fez ela ficar famosa e ela manter isso. Mas ela fez uma outra coisa. Ela aproveitou muito bem a audiência dela pra monetizar ao máximo. Então, ela tem uma audiência, né? Distribuição disso. E aí ela faz o quê? Coloca produtos nessa audiência. Ela começou fazendo público, mas agora ela tá com sociedade com tudo. Porque... Indo pra esse caminho, né? De dominar a cadeia inteira, né? Exatamente, entendeu? E o próximo passo dela agora é ir pro físico, dominar o físico. Que aí é um outro desafio, requer muita habilidade, entendeu? Assim, na verdade, tem muita brecha ainda na estrutura dela online, porque o funil dela ainda não tá tão bom, as coisas não estão tão bem estruturadas. Mas assim, ela tá fazendo muito bem feito. Vai chegar lá, provavelmente. Ela vai né? chegar lá, provavelmente, porque ela tá com um back muito bom. Ela tá com sócios ali que estão tocando back, estão tocando P&D, estão tocando outras coisas. Então, assim, ela tá fazendo muito produto. E como cosmético é uma frente, que tipo, se você pegar Boticário. Porra, Boticário é Sim. presente, né? Sabe? Uhum. Boticário fatura muito Sim. presente, né? Sim. Cara, ela tá fazendo a Boticário do canal dela, entendeu? Então isso, assim, a live dela, eu vi rapidamente, assim, porque eu fiquei curioso, né? Cara, vendendo vários produtos ali e tal, como os chineses fazem, né? Lá na China é uma febre isso, né? Sim. De Sim. live marketing, tipo assim, e cosmético é o top 1. Depois, cosmético e roupa. Mas na China, tem live marketing de plantação, cara. Tipo, o cara acabou de plantar lá, de colheita de legumes. Ele colhe os legumes, mostra ele na câmera, e aí vai pagar quanto, vai pagar quanto, vai pagar quanto. É isso. E já tá na cultura. Você acha que essa cultura vai pegar aqui? E que esse é a discussão, né, de quando o formato de live commerce vai pegar no Brasil. E outros episódios com vários especialistas que passaram por aqui foi um tópico muito relevante, assim. Cara, eu acho que vai pegar, mas assim, não pega como as pessoas acham que vão pegar. Tipo assim, como é que eu posso dizer isso? Você já testou o formato? Não testei. Não testei e a gente vai abrir muito nossos olhos pra gente começar a testar nisso. Mas precisa ter uma pessoa na frente, né? Então a gente vai começar a posicionar celebridades e meio que uma persona ali da marca, entendeu? Tem que ter uma persona na marca. Mas assim, eu acho que a gente vai seguir China e não necessariamente Estados Unidos nesse ponto. Então a gente já tá modelando muito China. Acho que porque o Brasil é um país muito conectado. Então, assim, os Estados Unidos ele não é tão conectado assim. Ele é mais frio. Sim. E, então, acho que a O gente Brasil vai é mais seguir, engajado, né? a gente vai seguir China e, cara, aí, assim, comecem a olhar pra China, porque vai ter muita oportunidade aqui. E todos os influenciadores vão começar com essa história de marca própria. Muitos vão pedir participação. Muitas marcas vão ter participação. Muitos influenciadores vão lançar a marca e não vai dar certo, vai entrar em depressão. Porque achou que tem 10 milhões de seguidores, lançou a marca lá. Vai ter um choque de realidade, né? Nossa. Essa influenciadora, por exemplo. Porque isso põe à prova, né? O quanto o cara tem engajamento em cima da comunidade, né? É isso. Quanto tem engajamento em cima da comunidade sobre isso. Isso e também entender do funil. Porque não adianta ele ter, por exemplo, eu tenho um influenciador que eu vejo totalmente engajado. Porra, tem uma audiência gigante. O cara é um gênio. Mas não entende de site, não entende de produto. Entende do produto ali, a lógica de vender ali. Mas não entende da distribuição da cadeia completa. Não entende da outra parte do back, de fazer acontecer. Então ele tá deixando de ganhar muito dinheiro. Você entende? Tipo assim, então... tem que juntar os influenciadores que têm um canal de comunicação muito forte, engajamento, para eles criarem os produtos certos e ter o back. Todo esse influenciador que tem uma marca própria, se ele não tiver um back bom de quem sabe fazer a parada, cara, ele vai vender pouco ali, vai vender porque a audiência dele é forte, ele vende ali 100 mil, 200 mil e tal, mas não decola nunca. Não decola, entendeu? Então, a gente tem visto alguns cases já acontecendo, né, de aceleradoras de marcas próprias que estão criando, em tese, back, colocando um caminhão de dinheiro na frente e as coisas às vezes não vingam porque todas essas partes móveis que você falou, seja de back ou seja do influenciador não conectado da forma correta com a sua audiência, ou até o fit do produto que o influenciador está vendendo, quando alguma parte não está bem amarrada, se essa cadeia não está muito amarrada, a coisa não decola, né? É isso. Se você não tiver muito claro toda essa estrutura, você não vai decolar, não tem jeito. Ô Robson, e as marcas que começam como DNVBs com distribuição 100% online, né, de venda, logística e tudo mais, e começam a ir pro canal físico,
né? Então, tipo, indo pro varejo mais tradicional. Então, eu vejo às vezes marcas de cosméticos que começaram nativas digitais 100% online e agora estão em rede farma, vendendo pro canal de distribuição, aumentando capilaridade. Como é que você vê esse desafio? Cara, na verdade, isso é o caminho normal de todas as marcas de sucesso fazer, né? O que vai acontecer é que, assim, o físico não vai acabar, o digital não vai acabar. Mas quem souber tirar melhor proveito desses dois mundos e fazer a coisa do jeito certo é quem vence. Uhum. O que as grandes empresas, os fundos ou as grandes multinacionais querem? Elas querem o que essas DNVBs têm que nasce no digital. Que é a narrativa, que é o influenciador, que é tudo. E o que o influenciador quer? O grande, o que pensa grande. Ele quer o que a empresa do físico tem. O canal. O canal, Físico. o canal físico de distribuição. Só que eles ainda não entenderam aqui. As empresas estão tentando aqui fazer, teve algumas aquisições nos últimos meses, muitas deram errado, poucas deslancharam, ainda tá meio confuso aqui. Enquanto do outro lado, os influenciadores, eles não estão tendo a visão ainda disso, entendeu? Por isso que eu tô costurando muito pelos bastidores, tá acontecendo muita coisa, então assim, Desse match. Desse match aqui pra acontecer, porque tem muita oportunidade pra acontecer. Em breve vai ter muita coisa acontecendo de negócio entre influenciador e as empresas que sabem fazer a parada acontecer, entendeu? Você acha que a gente tá num momento histórico, né? E aí acho que tem toda uma... Você já deve ter sacado. E acho que é uma coisa legal que você falou antes de abrir, né, a nossa gravação. Você falou, eu não anuncio antes de estar acontecendo, né? Eu não crio buzz se não tiver já sólido, né? Então, a gente não precisa falar o que não tá ainda acontecendo. Mas... me parece que a gente está num momento onde muitas marcas que começam a vingar, em algum momento vão ser alvo de aquisição pelas grandes indústrias, né? Como é que você vê esse movimento? Porque você acha que o destino de toda marca DNVB de sucesso que escala é virar alvo de aquisição das grandes, até como forma das grandes inovarem dessa forma? Boa. O motivo pelas DNVBs existirem é quebrar os códigos existentes que as grandes indústrias criam. É o que eu falo, a introdução da minha imersão que eu começo é meio que dizendo isso. As DNVBs só existem para quebrar um código existente já das grandes indústrias. Então ela vem para quebrar aquilo. Só que ao mesmo tempo, quando ela vai pro físico, é uma confusão, porque pela lógica, ela tá quebrando o código indo pro físico. Como assim? Mas tem uma resposta para ir. É possível sim, e são poucas que conseguem, mas que conseguem vão pro valuation de mais de 1 bi. Que ela vem, ela nasce, ela quebra um código e ela vai pro físico se adaptando ao canal físico. Através da distribuição dos grandes. Então as empresas DNVBs, as marcas próprias que nascem no digital, que entendem como fazer isso pro físico, cara, elas deslancham. Porque quando você fala quebrar o código das grandes incumbentes, né, das grandes tradicionais indústrias, né, e qualquer segmento, que, enfim, pode ser de alimento, pode ser de cosmético e tudo mais, muito tem a ver com a narrativa, né? Eu acho que o storytelling das DNVBs, né, que estão muito conectadas com conectado com a cultura, né, do público atual, principalmente do público mais jovem, conectado com causas e propósitos, e quando tem uma figura por trás da marca, mais ainda, né? O risco não é quando ela é adquirida por uma grande, perder tudo isso e o público mudar a percepção da marca e achar que ela foi vendida, vamos dizer assim? Boa. Cara, essa pergunta é muito boa. A gente tem que ter a grande marca, a grande indústria tem que ter muito cuidado quando adquirir a empresa, para não mudar os códigos que ela tem. Mãe Terra, Unilever. Sim. Cara, Unilever comprou a Mãe Terra. Por quê? Porque a Mãe Terra começou a quebrar os códigos. Então, tipo assim, Do Bem, que foi comprado pela Ambev. Do suco, né? Pronto. Eles estão comprando história ali. Isso. Estão comprando produto, história, narrativa. É isso que acontece. Você pegar, Ben Jerry, sorvete. Sim. Porra, Unilever. Unilever. Por quê? Porque a narrativa do Ben Jerry é interessante pro canal de distribuição da Unilever. Então por isso que eles adquirem. Dollar Shave Club, P&G. E por aí vai. Mas assim, você pegar a Mãe Terra, cara, a ideia é genial. Os produtos se mantêm. As grandes indústrias, o foco delas é obter lucro. Sempre. E aí, como é que você vai vencer uma grande indústria? Porque isso é curioso. Eu falo muito disso na imersão também. Tipo assim, como é que você vai vencer uma grande indústria que tem maior distribuição, maior canal de venda, maior time,
maior mix de produto. Como é que você vence? Marca própria, história, conceito. E pode ser qualquer segmento. Você vence porque a tua história é o que mais vale. Beleza, não é só história, você distribui isso, tem uma distribuição e tudo, beleza. Mas a base de tudo é a história, é o core. Então, todas as marcas próprias que não têm história, não têm narrativa, que vendem preço, elas vão acabar. E fazem só propaganda, entre Só aspas? propaganda, leve tanto por tanto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem que ter uma estratégia por trás, entendeu? Então, assim, cara, assim, é interessante isso. É muito interessante. Quando se fala marca própria, então, a gente tá falando que marca própria, ela não entra no jogo para concorrer por preço, e sim ela entra por valor. Exatamente. Você acha que isso é o mais importante? Exatamente. Você consegue se diferenciar pela tua perspectiva de valor e a tua história. As pessoas querem comprar história, pô. Como é que você vence um grande história? Narrativa. Porra, eu tenho imersão Caíto Maia. Caíto Maia fala... Por que a gente deu tão certo? Porque Caíto fala de marca, de narrativa, de história, de contar história. Que foi como ele construiu a Chili Como ele Beans. construiu, pô. Ele conta história pra cacete. E as pessoas não entendem. Contar história, ele conta história. Porra, você não entendeu, não é pra você. Narrativa e história. Isso é o que faz as pessoas se identificarem. E cada hora é uma história, cada hora é uma coleção. Cada coleção tem uma história por trás. E ele conta isso muito bem. E aí ele fez a própria distribuição dele, que é franquia. E porra, e tá aí onde tá. É um canal, sim. Eu admiro muito, pô. Por isso que a gente dá tão certo. Conta sobre isso, né? Porque assim, né? A gente tá falando de tudo isso, que você criou suas marcas, você teve sucesso, você montou seu playbook, você decifrou, você tropicalizou muita coisa que você modelou de fora e adaptou muito bem. E aí você falou muito bem, acho que é o teu skill de fazer essa tradução cultural até do modelo que você modelou, vamos dizer assim, né? Como é que surgiu essa ideia de criar o Imersão Marca Própria e como que você foi essa aproximação com o Caíto Maia? Cara, eu queria trazer uma pessoa forte pra poder chancelar, né? Porque querendo ou não, assim, pô, eu sou novo na praça, né? Então, eu precisava de alguém forte. Alguém ali pra dar força pra imersão, né? Só que eu não imaginei que eu ia encontrar um cara tão que pensava como eu pensava. Então, tipo assim, eu já tinha tido algumas imersões, aí eu trouxe ele depois. E ele super topou, porque, porra, pra falar de marca, então ele vai a vários podcasts, ele fala da imersão. Então a gente tem muita afinidade na nossa visão de pensar. Ele contribui muito pra visão de marca, como é que ele faz as coisas, pra experiência de canal físico. Então, tipo assim, ele chancela com muita coisa do físico, né? E você com digital. E eu com digital. Mas ambos estão focados em marca. E qual o objetivo do Imersão? Cara, o objetivo é a gente mostrar que todo mundo que tem marca própria pode crescer e escalar sua marca, se tornar herói do seu mercado. E não importa o teu segmento, se você tem vestuário, cosmético, vitamina, suplemento, ótico. Se tem uma marca própria de produto físico, você pode escalar ela. Entendeu? Cara, você pode vender muito. E as pessoas que participam lá da imersão, pra você ter uma noção, a gente só aprova quem fatura acima de 100 mil mês, pelo menos. Porque também, tipo, tem gente... Já tá validado, né? Não é que tá validado, ele já criou a marca própria dele, ele já começou alguma coisa, entendeu? A gente não... Porque o nosso método de marca própria é um pouco avançado. Então, se eu passar 2 dias com você, te colocando um monte de informação de 10 anos de conhecimento, e você ainda vai criar a sua marca, cara, você não vai absorver. Por isso que eu tô criando uma esteira de produtos mais baratos, pra atender, para pegar a pessoa que tá lá no começo, o cara que fatura 50 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, ele às vezes é um revendedor que não criou a marca própria ainda, sabe? Ou ele acabou de criar a marca própria, mas fatura ainda 20 mil por mês, 30 mil por mês. Eu quero levar esse cara pra 100 mil, 150 mil. E entendeu? E hoje você já teve quantas edições do Imersão, né? E quantas pessoas mais já passaram por ela? Cara, a gente teve 5 edições, passou ali pelo menos umas 250 pessoas, mais ou menos. E algumas histórias fantásticas você deve ter conhecido, já passou né? muita gente por lá. Putz, já passou Patrícia da Simpa Organic, já passou a Água na Caixa. Nossa, a Água na Caixa tava patrocinando o evento que eu tava semana passada, o MMA Impact. Cara, já passou tanta gente, assim, de cabeça... Cara, já passou muita gente. Várias marcas próprias que estão aí em evidência no mercado já passou por lá, tipo... E Robson? Das pequenas às maiores, assim. E você, pelo que eu vi, você identificou no Imersão Marca... O Imersão Marca Própria começou com um propósito e você tá olhando que isso é uma coisa ainda maior. E você tá ampliando esse ecossistema do que é o Imersão Marca Própria, né? Conta um pouco sobre isso. Cara, total, assim, eu comecei só com a ideia de colocar ali o meu conhecimento e guardar aquilo ali, né, fundamentar e ter. E eu queria também colocar a prova, tá? Será que o meu conhecimento, eu me coloco, às vezes eu duvido de mim mesmo, falo, será que o meu conhecimento, eu passando por outras pessoas, elas vão ter resultado?
E- Será que o método é replicável ou sou eu? Aham. E aí eu percebi que eu era muito mais do que o que eu criei, pelos negócios que vão surgindo pra mim ao longo do tempo e pelas pessoas que vão me conectando. Ontem eu tava falando com um dono de uma farmacêutica bilionária. Cara, tipo assim, eu não era esse cara, era o cara da Sim, garagem. Sim. E o cara tava pedindo ajuda pra mim, pra gente trocar um monte de coisa, fazer e tal. Então assim, enfim, até me perdi aqui na pergunta. O ecossistema em torno do Imersão Marca Própria, né? Que tá Ah, virando boa. muito mais do que um programa de mentoria e tudo mais. Cara, é muito gostoso. Eu comecei a perceber que, pô, as pessoas passam por lá e assim, e o negócio dá resultado. Porque assim, pô, eu tive alunos da turma 3, 4 que entraram no nosso programa, no Mastermind da gente, que é o programa Hero dos heróis. O cara faturava 150 mil, foi pra 300 mil. Logo depois da imersão, um mês depois. Tipo, dobrou. Dobrou. A outra pessoa faturava 750 mil por mês, foi pra 1,2. E só de colocar algumas ferramentas que você ensina lá na Sim, imersão. sim, Aham. porque o cara que às vezes tá em 150, 200 mil, ele já tá ali no caminho. É muito legal isso, cara. É muito da hora. Tipo assim, eu tô curtindo muito isso, ver. Teve gente que evitou de errar. Teve gente que ia fazer investimento de 800, 900 mil reais numa linha nova. Eu falei, não faz isso. Pra quê? Isso. O cara falou, puta que pariu. Muda aqui que tá mais fácil e já vai dar resultado de curto prazo. Absurdo. E dentro desse programa, cara, eu criei como se fosse... É uma mistura de um clube com uma aceleradora, com mentoria, com especialistas que eu trago. Tipo assim, eu trago o cara... Vem pra cá, cara. Aqui você vai ficar seguro. Confia em mim. Vem pra cá. Tipo, vou te ajudar. Vou te plugar. Eu posso abrir o meu ecossistema pra ele, entendeu? Porque eu não vou abrir o meu ecossistema pra quem eu não confio ainda. Claro. Pra quem tá só na imersão ali. Porque a imersão, Claro. eu dou muito conteúdo, a gente fala de muita coisa, eu dou mentoria, faço tudo, mas assim, eu não posso te abrir o telefone do cara que tá tocando a melhor operação logística do Brasil hoje. Não tem como te passar ali. Sim, Não vou te passar exato. isso. Mas depois que você vem, você passa por uma etapa pra estar junto comigo, cara, eu falo, tá aqui, ó. Pum. Ô Robson, qual que é o cara que chegou com a marca própria nesse número, 100 mil, 200 mil mês e tudo mais, e bateu num teto e não tá conseguindo passar desse passo? Qual que é o erro mais comum, ou qual é o gatilho mais comum que você tem que destravar nesse caso? Mente. Mente. Porque o cara que chega em 200 mil... Tudo bem que não é o cara que vai chegar em 2 milhões, nem o cara que vai chegar... Mas assim, o cara que chega em 200 mil mês, ele já tá validado. A marca própria dele já tá validada. É só questão... no geral, o Product Market Fit dele já tá validado, a ideia já tá validada, já tem uma estrutura que roda. Cara, é só tá junto ali. Aumentar a distribuição e tudo mais. É aumentar a distribuição de comunicação, mas também algumas visões de produto. Cara, é difícil dizer. Assim, ó. Ajuste de narrativa. São várias coisas. Uhum. Mas a principal é a mente. Porque às vezes o cara com marca própria ali, ele já tá faturando 150, acima de 100 mil, ele já coloca 20 mil no bolso, pelo menos. Uhum. Ele já não é um cara que... Ele já se mantém, Já né? se mantém. Sim. Vai pra 200, ele já bota ali pelo menos uns 30, 40 mil. Uhum. O cara que tá ganhando 50 mil ali, ele já tem uma vida legal ali, 50, 60 mil. E aí tem que ver qual é o sonho dele, né? Tipo, se já tá confortável, né? Ou se quer mais, né? Pois é. Mas também não ia buscar o imersão se não quisesse mais. Às vezes eles vão pela dor, não pelo amor. Não pelo sonho. Normalmente as pessoas vão pela dor, tá? Elas tomam decisão pela dor. Quando o lucro começa a cair, começa a bater água na bunda. Uhum. Isso que é foda. Como todo mundo, como Sim. eu também. Quando a água bate na minha bunda, deu um problema com algum líder, alguma coisa. Cara, eu mesmo vou caçar a gente. Então, a gente reage quando a água bate na bunda. Ô Robson, e nesse processo do imersão, você descobriu empreendedores que você falou, cara, esse cara parece comigo quando eu tava começando, e você viu gente falando, eu quero esse cara perto de mim, dentro, né, mais próximo dos meus negócios. Aconteceu isso já? Total, cara, assim, assim, é um desafio muito constante de eu manter um grupo de elite, de marca própria, porque assim, as pessoas têm muito medo de abrir as coisas um com o outro, e eu tomo muito cuidado de quem é que eu vou selecionar para ir para a próxima etapa, e eu vou querer estar junto. Porque corre risco de um copiar o outro? Pô, corre, poderia até correr, mas às vezes são produtos diferentes, mercados diferentes. Uhum. E eu deixo isso claro para as pessoas que, galera,
vocês têm que se ajudar ao ponto, não tem que ter medo. Isso foi lá no começo, quando eu criei, tipo, primeira turma, final do ano. Mas agora a turma tá muito engajada e muito legal, sabe? Então, assim, eu tô descendo esses produtos pra baixo. Então, eu tenho um grupo Mathematical mais Elite e tal, lá que é o pessoal né, que tem resultados maiores, mas eu tô abrindo outros programas mais embaixo, enfim, para as pessoas que estão começando, enfim, mentoria e tal. Legal. E Robson, fora o Imersão e todas as suas marcas, né, dentro do seu guarda-chuva aí de produtos, quais outros projetos que você está envolvido aí que você pode falar? Cara, a gente lançou uma marca nova agora, né, que é a Happy Body, né, então, tipo Eu fui assim... impactado. Já foi impactado. É de performance. Cara, eu brinco que a Happy Body, ela é como se fosse uma marca que eu sempre quis ter, mas não tive pelo caminho, né, a Gami cresceu tanto e tal, e assim... Você achou que a Gami ia crescer tanto lá no começo ou foi uma surpresa pra você? Cara, eu não achava. No começo eu não achava. Mas ali, depois de um ano, eu percebi o quanto tinha espaço. Mas eu me surpreendo a cada dia, tá? Eu achei que ela não ia dar certo no físico, ela deu. É muito louco, assim. Tem aquela frase, né? Eu espero o pior, espero o melhor e me preparo pro pior, né? E é verdade que tem um resultado acumulado de mais de 200 milhões de vendas? Cara, 200 era até o ano passado. Ano passado. Agora a gente já passou disso e agora eu não fico mais falando dessas coisas de... Porque... Aí chega uma certa hora que você não tá nem preocupado mais com isso. Tipo, eu faturei tanto, eu fiz tanto. Cara, em um determinado momento ele é um número que valida o mercado do ponto de vista até de PR, de imprensa, mas depois passa dessa barreira, né? Passa, porque, cara, tipo assim, vai sair uma matéria, 200 milhões. Tipo assim... Sim. Não é sobre número mais. Me pediram, até acho que fizeram e tal, mas eu não tô focando. Vão sair outras matérias de outras coisas que eu estou fazendo. Sim. Mas, que você não pode falar ainda. Não posso falar ainda, cara, porque você sabe, né? Mas ele falou fora das câmeras, mas eu não vou ser o indelicado aqui. Ô Robson, Happy Body, né? E como é que tá essa atração inicial da nova marca? Cara, e fala o que é, né? Cara, na verdade, eu percebi que... eu brinco que eu criei a marca pra mim, em primeiro lugar. Porque, assim, eu queria muito ter produtos mais veganos, produtos mais saudáveis, produtos mais versáteis. Porque a Gami, querendo ou não, ela é grande, ela percorre uma trajetória. A gente tem uma linha de 20 SKUs para lançar até o final do ano. Mas, assim, ela puxa muito Gami, uma coisa muito mais lúdica, uma coisa mais cool, uma coisa mais assim... E eu queria ter um outro braço mais de performance, uma coisa mais popular, só que ao mesmo tempo mais voltada para atividade física, não tão beauty, não tão vitamin, sabe? E aí é uma marca que a gente tá começando aos poucos, né? Assim... Você aos poucos é difícil, hein? Bota um canhão lá de distribuição, né? Mas assim, é uma marca que é meu novo xodozinho, assim, que eu tô entendendo sobre suco verde, sobre proteína, sobre bebida da beleza. Enfim, não tem muito o que falar sobre ela, não. Ainda é um bebezinho sendo criado, né? Ainda é um bebezinho sendo criado e enfim, a gente tem que respeitar o tempo, o processo das coisas. Quando a gente lança uma marca, Léo, as pessoas... não é porque eu sou grande dentro do meu ecossistema, grande com a Gami, quer dizer que eu vou criar uma marca e ela vai ser grande da noite pro dia. E que vai ser fácil. Né? Mas o que eu recomendo, né, até para as pessoas que estão em casa, que estão criando uma marca ou que estão escalando a sua marca, vai com calma. Mas acelera. Vou explicar por quê. Vai com calma para você entender os sinais que a marca vai te dar. O fit de cada canal, o fit do produto. Da mensagem. O fit da mensagem. Quando você entende isso e valida, cara, aí você... Aí acelera. Acelera. Uhum. As pessoas querem fazer o contrário. Querem colocar dinheiro antes, às vezes. Se tiver dinheiro, quer colocar dinheiro. E se não tem dinheiro, não sei, faz errado. Uhum. Porque normalmente quem não tem dinheiro dificilmente vai fazer errado, né? Porque o cara não tem muito dinheiro, ele vai devagar e tal.
Mas eu tenho visto gente colocando dinheiro da forma errada. Coloca muito, entendeu? Porque vê o movimento dos influenciadores ou vê outras dando certo e não imagina o background, entendeu? Sim. Então, você tem que ir devagar pra entender e você depois tem que ir rápido. Então, é meio que esse processo. As pessoas não respeitam isso. Tem que respeitar esse processo, independente do teu tamanho. Você Sim. pode ser uma multinacional gigante. Mas pra inovar começa pequeno, né? Ou você torra dinheiro pra aprender ali um pouquinho mais rápido, também é um caminho. Você pode torrar, aprende um pouco mais rápido ali e depois vai. É um caminho também. Você quer torrar dinheiro? Manda o dinheiro pra mim, eu te ajudo. Você tá mais Eu rápido. faço você ser mais eficiente, né? É. Ô, Robson, como que, indo pra sua performance pessoal, né? Com tanto projeto em todos os lugares, né, e tudo mais, como que você gerencia seu tempo e sua energia? Porra, essa pergunta é boa, hein? Caramba. Cara, assim... Porque você é ligado em alta performance também, né? Cara, eu gosto e acho que até essa marca nova é muito... Eu criei ela até muito mais pra mim. Também não dizer que eu não criei pras pessoas, eu pensei em bons produtos. Mas eu preciso dela. E eu percebo que as pessoas precisam dela. Então é um outro lado. E ela abre várias vertentes de produtos e tal. Cara, primeiro, comer bem, dormir bem, treinar, isso é a base que todo mundo fala por aí, né? Uhum. Mas se você me perguntasse como é que eu faço pra ter performance, eu sou um cara muito organizado. E então o tempo é muito precioso pra tudo, né? Então, tipo assim, quando eu tô em Recife, eu não pego, assim, eu divido muito bem os meus tempos das coisas, entendeu? E eu funciono de uma forma, quando eu tô em São Paulo, eu funciono de uma forma quando eu tô em Recife. Quando eu tô em Recife, eu tô na operação. Tô com teu time. ombro a ombro, com o pessoal. Quando eu tô em São Paulo, eu tô isolado, criando, ou eu tô me relacionando com pessoas estratégicas, eventos, fábricas. Mas essa parte que tudo acontece aqui em São Paulo, né? Então eu tenho alguns extremos. Então, por que eu disse isso? Porque eu tô o tempo todo me equilibrando e tô me desequilibrando, né? Então eu acho que assim, eu fico o tempo todo pensando como é que eu posso performar mais. E como eu posso ser mais rápido, como é que eu posso ser mais inteligente. Eu tô o tempo todo diminuindo esse caminho. Por isso que a gente consegue chegar tão longe, tocar tanta frente de negócio. Claro que a base boa é gente, é ter gente boa, né? É dar clareza de onde você quer chegar. Porque assim, se você não der clareza de onde você quer chegar, o teu sonho pras pessoas e cada um desses projetos. E você tem que escalar como líder também, né? Pra recrutar cada vez melhor, pra criar uma cultura cada vez melhor pro seu time, né? Total, cara. Acho que assim, ó, a cultura é muito do que você é. Sim. Cultura é isso. É cultura exemplo isso. todo dia. Exemplo todo dia. Só que você precisa mostrar pras pessoas, principalmente pras líderes maiores, que você tem um grande sonho. E qual é o seu grande sonho? É chegar lá, é fazer aquilo. Será que aquelas pessoas estão compradas com isso? Porque você até contrata um estagiário sem falar muito sobre isso e tende a dar certo. Mas um head, uma posição de gerência, cara, pro cara ficar com você, claro, ele tem que ser bem pago. Sim. Mas ele tem que também... Tá alinhado com a história. Tá alinhado com a história e tá comprado. É o que tá acontecendo comigo. Cara, eu tô construindo uma empresa em 2025. Eu já vi um post seu, rumo ao bilhão, não é isso? E eu falo isso desde 2021. 2020, 2021. 2025, 4 anos na frente eu tava escrevendo. E até ver outras pessoas depois, eu quero 1 bilhão, dono de marca própria, eu quero não sei o quê. E a galera vai seguindo. É foda, assim. Mas eu não tenho raiva disso, não. Eu não me importo, não. Isso é um ponto positivo. Mas assim, cara, mas respondendo tua pergunta sobre performance, tá? O que eu acho, tá? Assim, sobre minha mente, tá? Eu acho que assim, eu não sou um cara normal. Acho que eu tenho que falar isso abertamente, até porque eu não tenho um problema com isso, assim. Eu não sou um cara normal. Todos esses testes aí de TDAH, não sei o quê, isso já saiu. Só que assim, eu vou tomar remédio? Cara, eu não vou tomar remédio. Você pode tomar um gummy ou um happy body. Então, a lógica é o seguinte, cara, se você tem uma mente diferente, porque eu sempre fui diferente, tipo, desde a infância, tipo assim, eu sempre fui um cara assim, diferente, tipo assim, eu era inquieto, eu perguntava o porquê de tudo. Eu lembro quando minha mãe contava que quando eu era pequeno eu perguntava o porquê de tudo e eu abria todos os brinquedos que eu comprava. Então o cara não é normal. Como tem várias outras pessoas que não são normais e tudo bem.
Só que eu demorei muitos anos, mas quando eu comecei a ficar adulto, eu comecei a me entender, me conhecer. Onde se canaliza Onde eu canalizo. o teu Essa é a potencial. parada. É exatamente isso. Então, eu percebi que, assim, através dos esportes, através de esportes, pesca submarina, tênis, cara, tudo que for radical, eu já fiz, ou de alguma forma eu faço em algum momento quando eu tenho tempo. Porque aquilo é como se fosse prazeroso pra mim, pra eu poder colocar pra fora aquela ânsia, entendeu? E, tipo assim, eu sou muito bem resolvido comigo mesmo, mas isso tá no meu DNA, porra. Eu nasci assim. E você enxerga formas de canalizar. Então as pessoas, cara, elas não se conhecem em primeiro lugar. Tudo bem também que a gente também tá sempre evoluindo, né? Acho que a gente nunca... acho que esse processo de se conhecer, ele vai até o resto da vida, de você evoluir. Mas assim, porra, eu sei como é que eu funciono. Eu sei que isso aqui não vai dar certo. Eu sei que eu me pego, às vezes, fazendo aquela coisa que não é pra fazer. E aí eu volto. E aí eu volto. Então, cara, é isso. Tipo assim, atividade física o tempo todo. De manhã, às vezes à noite. Às vezes quando não dava no outro dia. Tipo, eu procuro sempre fazer atividade física pra limpar a mente, aliviar. Comer bem a maior parte do tempo. Né? Dieta, essas coisas. E, cara, procurar dormir bem, fazer higiene do sono, essas coisas todas, entendeu? Isso aí faz com que eu meio que me blinde ali. E na parte de empresa, eu faço alguns acordos comigo mesmo. Então, meio que assim, eu tenho que fazer acordos, porque minha mente, eu tenho um lado da minha mente aqui, cara, que é como se fosse sei lá, uma metralhadora. E do outro lado, eu tenho uma mente que eu tenho que acalmar. executar. Eu tenho que acalmar isso aqui, porque se eu for nisso aqui o tempo todo, não tem fim, tá ligado? Então, assim, eu preciso fazer acordos. Então, eu faço acordos com minha mente de coisas que eu preciso atingir ou alcançar ou fazer, para que ela não ache que não é suficiente, eu acho que não chegou lá, eu acho que eu fico fazendo... Ficar sempre insatisfeito. E sempre insatisfeito. Eu faço acordos para poder comemorar. E aí, claro, e a base também, né? Família, final de semana, sítio, praia, para você poder se desligar. Tipo, não tiro férias de 30 dias, tiro férias de 7 dias a cada 3, 4 meses. Boa. E são mecanismos que a gente vai criando pra gente poder... E isso é trabalho, você vai afiando o machado cada vez mais. Pra gente poder performar. Eu acho que isso funciona muito bem, assim. Muito bom. Indo aqui para uma reta final, eu ia perguntar quais são suas ferramentas de desenvolvimento. Você acabou de falar, né? Seus hobbies você acabou de falar. Bloco de notas. Bloco de notas. Bloco de notas, cara. É sua ferramenta de produtividade. É minha maior e melhor e mais importante ferramenta de produtividade. Anota tudo. Tudo. Até quando eu faço reunião com os meus líderes, eu não uso nenhum dos sistemas que eles usam. Asana, Kanban, não sei o que, Trello, Miro. Cara, não uso Porque nada. na empresa usam. Eles usam. E você tá no bloco de notas. Eu não. Minha mente, ela funciona diferente. Eu não consigo ver. Eu não consigo, cara. Eu não consigo, porque ela é tão rápida. Se me apresentar uma planilha, cara, eu vou mandar você pra aquele canto. Eu não vejo planilha, eu vejo one page. Eu não consigo ver planilha. Então, seu time que você lidera, os seus líderes, seus heads, eles já têm um formato de como te apresentam os resultados. Sim. E é um desafio constante, né? Às vezes erra aqui, às vezes erra ali, tipo, normal. Mas é one page. Eu preciso ver one page, eu sou um cara visual. Porque são tantas coisas que passam na mente e tantas frentes de negócio que eu toco. Só pra explicar sobre essas frentes de negócio, que às vezes as pessoas confundem. Eu tenho uma empresa de vidro e eu tenho uma empresa de refeições e eu tenho uma consultoria de educação. Cara, são negócios completamente diferentes, conflituosos, tipo assim... Quando eu falo que eu tenho várias frentes, é várias frentes dentro de um ecossistema que retroalimenta todos os negócios e eles se beneficiam entre si. Sim. Por isso que existe. Uhum. Porque cada negócio que eu abro beneficia o meu outro negócio. E vira uma... flywheel, diriam em growth. Boa. Não, e você falou do bloco de notas, eu vou ser testemunha aqui, que antes da gente começar a gravar, eu tava falando um negócio do livro, do podcast, aí você abriu, não, como que é o nome mesmo? Você tava no seu bloco de notas, né? Já registrando. Verdade, não tinha nem percebido. Porque é muito natural já, né? É muito natural. Vai pro bloco de notas, aí eu vou colocando lá, depois o resumo faço e eu faço blocos. Até reunião que eu faço, às vezes eu faço até pro e-mail, no máximo.
É o bloco do e-mail que eu abro e vou estruturando. Boa. É isso. Mas funciona pra mim, mas pra outras pessoas pode não funcionar. Então você tem que se conhecer. O que eu poderia dizer pra outras pessoas que estão ouvindo a gente aqui, cara, se conheça. Isso é autoconhecimento, né? De certa forma, né? E aí você performa melhor sem querer se colocar na caixinha do outro, né? O que tá acontecendo e o que a gente às vezes cai nisso, eu caio muito pouco hoje, mas às vezes eu também caio, não vou dizer que eu não caio, é comparar com os outros dentro de alguma coisa. Por exemplo, vou criar o podcast agora, isso eu posso dizer, né? Pode. Vou criar o podcast. Porra, eu não entendo de distribuição de podcast e tal. E aí, porra, eu vou criar o primeiro podcast, eu já sei que eu vou chegar e vou falar, caralho, não ficou tão bom. Igual o do fulano. Pô, mas o fulano fez 120 podcasts, porra. Sim. Então, assim, mas aí vem às vezes na minha cabeça, hoje eu falo, opa. Normalmente, quando você não tem sucesso em alguma coisa, você tende a pensar assim, se doer, ficar mal e tal. As pessoas são assim. Sim. Mas quando você tem sucesso em alguma coisa na vida, 1, 2, 3, aí você já entende a mentalidade de fazer algo do zero ou novo, que existe um processo. Exato. E você não olha o problema como uma coisa limitante, você olha como um obstáculo que você vai aprender e você vai pra frente. Total. E continua, né? A única coisa que eu olho é se vale a pena ir nisso ou não. Porque é tempo e energia, né? Tempo e energia. E aí, tudo que eu faço, tô o tempo todo pensando nisso. Tempo e energia. Então, Ô, Robson, você tem que falar muito não, porque você deve ser um hub que todo mundo tenta acessar pra pedir coisa, pra propor projeto. Você tem que se blindar às vezes, né? Cara, sabe o que é engraçado? Assim, eu sou um cara que as pessoas não me pedem muitas coisas. Eu não sou um cara muito aberto para as pessoas pedirem. Mas assim, os alunos pedem, os mentorados pedem, mas assim, mas eu digo não o tempo todo. Cara, assim, eu digo muito não de muita coisa, de marca, de sociedade. Porra, muito. E deve vir muita gente grande, inclusive, e deve vir... Porque qual o desafio que eu vejo quando você tem uma certa autoridade construída e um track record, né? Eu acho que o problema não é que você fala não pra coisa que é ruim. Às vezes você fala não pra coisa que é boa, mas que você não tem tempo e energia pra dar conta, não é isso? Total. Que deve chegar muita coisa boa que a tua mente acelerada deve falar... Aceita, e outro lado não, acorda cara, não. Né? Cara, chegou agora, de novo, semana passada, a influenciadora com 10 milhões de seguidores, querendo fazer uma marca de skincare e montar com ela. Cara, eu não tenho como montar a marca de skincare dela. Tipo assim, se ela quiser, ela entra no meu programa de mentoria, que ali tem grupo, eu tenho uma esteira de produto. Pra isso. Eu não tenho como montar marca com ela. Tipo assim, ela tem que evoluir. Eu não tem como me tornar sócio dela da noite pro dia, entendeu? Ela precisa me conhecer. Eu preciso conhecer ela. E isso, né? Sociedade é sobre valores e confiança. Total. Muito mais do que dinheiro. Você não tem como você não tem como fazer uma sociedade com alguém que você conheceu agora. Entendeu? Não existe. Você pode até fazer uma parceria de comissão, no máximo uma joint venture, mas assim... Então assim, é um desafio dizer não. É um desafio porque eu tô muito focado, eu tenho muito claro tudo que a gente quer construir. Como eu te falei aqui, né? Pô, eu tava sumido das redes sociais, propositalmente, porque não tava me gerando nenhum resultado ficar na rede social sem um objetivo concreto. E sendo que também você estava fazendo 50 milhões de coisas no backstage do que você estava estruturando, né? Exatamente, também. Foco. Também, mas assim, eu parei de produzir conteúdo mesmo porque eu não tinha nada pra vender ali. Objetivamente, vender e transformar as pessoas. Quando eu entendi agora que eu tô criando produtos mais baratos, porque o meu high ticket, beleza, eu preciso aparecer, é bom, mas não necessariamente precisava pra vender. O high ticket é a imersão, no caso, né? Para as pessoas saberem. Sim. A imersão que eu tenho de marca própria. Mas agora os produtos que eu tô criando... Low ticket. Low ticket ali, né? Tipo... low ticket não é low ticket, vai. Sei lá, 6 mil reais, 500 reais por mês que a gente vai fazer um de recorrência. Eu preciso produzir muito conteúdo. Sim. E outra, o meu time me alertou e falou assim, Robson, vai produzir conteúdo. Eu falei, cara, não tô afim e tal, não sei o quê. Isso, mas eu já tô pra produzir conteúdo desde o final do ano. E eu falei, né? Pô, vou fazer o podcast. Eu falei, cara, não. Vou fazer.
Né? Desde quando a gente troca mensagem, né? Porra, entendeu? E aí eu falei, cara, vou começar a aparecer agora de novo, vou produzir conteúdo, vou palestrar, porque o pessoal tava me chamando, tive alguns convites, e eu vou começar a participar de palestra e vou pro game novamente, até porque existe uma coisa que é o seguinte, já tem gente usando uma marca própria. Eu não sou dono também do nome marca própria. Sim, não vou dizer que eu sou dono da palavra, quem sou eu, né? Quem é dono de uma palavra, né? Uma palavra que já existe no dicionário português. Mas quem aparecer mais vai ficar associado ao pois termo, Pois né? E aí começou o movimento, o Paulinho, o João, não sei o quê. Eu falo, opa, aí entra uma parada um pouco de competitividade. Agora eu vou entrar no game e vou aparecer. Peraí, calma aí. Tipo, eu criei a imersão, já começou a galera já pegar normal. Tudo que faz sucesso, o pessoal começa. Começa a abrir a mente das pessoas. Sim, sem dúvida. Entendeu? Lembra que eu te falei do negócio da Virgínia? Que a Virgínia veio pra abrir a mente de um monte de influência. Cara, nesse exato momento, existem centenas de influenciadores se doendo, se mordendo, sofrendo, porque não tem a marca própria ainda. Tem tanto influenciador. Porque eu não vi isso antes, Porque eu não vi isso antes, porque eu não tinha. E os outros influenciadores que já tinham marca própria e que não vendia como ela vendia, estão assim, ó. Cadê a câmera? Qual é a câmera que eu tenho que olhar? Ali, eles estão assim, ó. Mordendo o dente, falando: o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Competitividade, mano. A Virgínia veio pra abrir tudo e mostrar isso. Entendeu? E aí é bom. Eu falo que isso é incrível o que ela tá fazendo. Porque ela vai mostrar pra todo mundo que o povo tem que ter marca própria. Sim. E a gente vai estar lá pra educar as pessoas, pra fazer o teu produto agradece. O meu produto agradece. Entendeu? É isso. O Robson, indo pra reta final, eu tenho um bate-bola aqui. Porque aqui, a gente tem tema que poderia... Agora você estava falando, agora eu vou ter que voltar e produzir conteúdo. E ia falar o seguinte, uma frase, né? O cara que talvez mais contrata influenciador no Brasil é o paradoxo de você agora ter que criar o conteúdo, né? Cara, mas você sabe que eu quero entrar na mente das pessoas, tá? No meu podcast eu quero entrar na mente das pessoas. Eu quero, de fato, entrar na mente das pessoas e fazer o cara falar algumas coisas ali que ele não imaginou que ele ia falar. Sim, fora da pauta. Eu não sei se pode. Pode? Pode, tem que ser assim, cara. Tem que criar sua identidade e você... Esse é o barato do podcast, entendeu? Você, depois, quando eu fechar a câmera, eu vou te falar uma coisa sobre isso. Dicas do Robson, né? Eu tenho um bate-bola no fechamento. Vamos ver o que vem? Bora. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Meditar. Boa. Um livro que você recomenda? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Um clássico, né? Esse profissional, mas posso falar um pessoal? Claro. As 7 Leis Espirituais de Sucesso, de Deepak Chopra. Ah, boa. Putz, esse livro é... Boa. Da mesma forma que existe a Bíblia do empreendedorismo. Sim. O Dale Carnegie. Esse é pessoal. É a Bíblia pessoal, pra mim. Persuasão e autoconhecimento, né? Boa. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Que tipo de conteúdo você tá consumindo e que você tá curtindo? Cara, eu tô consumindo do Tom Bleu. Lá na gringa. Que era o ex-fundador o fundador da Quest Bar e que ele vendeu. Isso. É Tom Bleu. Tom Bleu. E quando ele surgiu, muita gente não conectou que ele é um cara que teve sucesso porque ele teve um business e vendeu, e depois ele começou a se posicionar, ele como autoridade, né? Talvez semelhante a alguém. Exatamente. Essa pergunta, vamos ver o que vem, né? Mas um aplicativo, um app no celular, não óbvio que você usa com frequência, que não seja WhatsApp, redes sociais e tudo mais. Eu não uso nenhum aplicativo. Bloco de notas, né? Bloco de notas, é isso. E tem uma frase que te representa ou você se identifica? Pra ser feliz, basta estar vivo. Boa. Robson, queria te agradecer, cara. A gente tá aí, poderia ficar horas falando que tem muita coisa, muito tema legal. Baita papo, parabéns. Admiro muito o que você tem construído e é muito legal, cara, que você tem muito repertório e você tem se exposto pouco pra falar sobre isso, né? Cara, tô abrindo a temporada aqui agora. Exatamente. Queria te agradecer mesmo. A gente tá tentando marcar um tempo. Você falou, cara, mas agora eu tô viajando, imersão, mentoria, desde o ano passado. Eu vou começar meu podcast e tudo mais, mas eu sei que agora vai engrenar, né? Cara, e deu bom, né, cara? Porque eu tava aqui em São Paulo, feriadão.
E, porra, eu tava na dívida, tá? Quando eu prometo, eu cumpro. Eu cumpro. Pode demorar, mas eu cumpro. Foi tranquilo, foi tranquilo. Foi um prazer estar aqui, pô. Muito obrigado, porra. E eu me surpreendi, né? Porra, você entrou na minha mente. Achei que era um podcastzinho aí, né? Não, na verdade eu sabia, pô, mas não imaginava que você sabia tanto desse mundo de influenciador e tudo. Você trocou ideia aqui antes do podcast, porra. Isso é bom, hein? Dá pra fazer muita coisa com isso aí, hein? Vamos lá, vamos ver. Isso. Robson, obrigado, queria agradecer a audiência. O Robson acho que vai aparecer mais vezes em outros podcasts, no podcast dele, assim que ele lançar também vou ajudar a divulgar. A gente volta na próxima semana e até lá. Tchau, tchau. Valeu.